Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 23. Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, prostrando-se para lhe fazer um pedido. Ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Ordena que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Eles responderam-lhe: Podemos. Disse-lhes: Efetivamente, haveis de beber o meu cálice, mas quanto a estardes sentados à minha direita ou à esquerda, não pertence a mim, conceder-vo-lo. Será para aqueles para que está reservado por meu Pai. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 20, de 20 a 23. São João Crisóstomo. Esta mulher é Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, e assim é chamado por outro evangelista. Seu nome significa pacífica, e ela realmente o era, porque foi mãe dos filhos da paz. O que confere grande louvor a esta mulher é que não somente seus filhos abandonaram seu pai, mas ela mesma deixou seu esposo e seguiu Cristo. Seu marido podia viver sem ela, mas ela não podia se salvar sem Cristo, a não ser que alguém diga que Zebedeu tinha morrido no tempo entre o chamado dos apóstolos e a paixão do Senhor. Ela, apesar de seu sexo frágil e de uma idade em que já não tinha forças, seguia Cristo, porque a fé não envelhece, nem a religião sente fadiga. Seu afeto natural a fez atrevida, por isso disse, prostrando-se para lhe fazer um pedido. Ou seja, ela pede depois de mostrar reverência, a fim de garantir o que pede. Segue, ele disse-lhe: Que queres? Pergunta o Senhor, não porque ignore o que ela quer, mas com o fim de, ao expor sua petição, mostrar que seu pedido era irracional. Ela respondeu: Ordena que esses meus 2 filhos se sentem. Eles se viam como mais honrados do que os outros e ouviram que sentar-se-iam sobre 12 tronos, razão pela qual pediam o primado da cátedra. E eles sabiam que outros tinham mais honra junto a Cristo. Temiam, pois, que Pedro fosse posto adiante deles. Por essa razão, diz outro evangelista, que eles imaginavam, quando estavam perto de Jerusalém, que já estavam às portas do reino de Deus, ou seja, que o reino era uma coisa sensível. Disso devemos concluir que eles não pediam coisa alguma espiritual, nem tinham a inteligência do reino superior. Ou de outra maneira, não dizemos que esta mulher tenha feito o pedido correto, mas sim dizemos que não desejava para seus filhos os bens terrenos, e sim os celestiais. Porque não eram seus sentimentos como o das demais mães, que amam os corpos de seus filhos e desprezam suas almas. Desejam que sejam apreciados nesse mundo e não consideram o que possam sofrer no outro, de modo que revelam com este proceder que são mães dos corpos e não das almas. E creio que esses mesmos irmãos, quando ouviram o Senhor profetizando sobre sua paixão e ressurreição, começaram a dizer a si mesmos em seu interior, posto que eram fiéis: Vede como o Rei do céu desce aos reinos do Tártaro para destruir o Rei da morte. Mas depois de consumada sua vitória, que lhe resta a não ser a glória do reino? Como aquele que se entregou a si mesmo aos homens não fará partícipes de seu reino os próprios homens? É repreendida a negligência dos que pedem quando não há dúvida da misericórdia do que dá. Se pedimos ao Mestre, talvez abalemos os corações dos demais irmãos, porque mesmo que não possam ser vencidos pela carne, posto que já são como espirituais, podem, no entanto, se comover, como sendo ainda carnais.
Logo, coloquemos em nosso lugar a nossa mãe, para que em seu nome peça por nós. Porque se ela é repreensível, facilmente será perdoada. Seu próprio sexo a desculpa de todo erro, e se ela não for inoportuna, conseguirá com mais facilidade a mãe que pedir pelos filhos. Porque o Senhor, que encheu o coração maternal de carinho para com seus filhos, escutará com mais facilidade os sentimentos da mãe. Então o Senhor, que conhece as coisas que estão ocultas, não responde às palavras da mãe, senão à intenção dos filhos que inspiraram essa súplica. O desejo deles era efetivamente bom, mas sua petição era irrefletida. Por isso mesmo, para que não conseguissem o que pediam, não mereciam, no entanto, que a simplicidade de sua petição fosse perturbada, pois tal pedido nascia do amor pelo Senhor. Por isso se segue. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Porque o Senhor permite com frequência que os discípulos digam, façam ou pensem algumas coisas inconvenientes, com o objetivo de ter nisso uma ocasião para ensinar-lhes alguma regra de piedade, sabendo que, estando o Mestre presente, o erro deles não é prejudicial, ao passo que sua doutrina edifica não só no presente, mas também no futuro. O Senhor disse isto, mostrando que ou não pediam nada espiritual, ou, se soubessem o que pediam, não ousariam pedir algo tão grande a ponto de exceder as mais elevadas virtudes. Ou também, não sabeis o que pedis, que equivale a dizer, chamei-vos desde o lado esquerdo à minha direita, e vós, por vossa decisão, quereis voltar a passar para a esquerda? Quiçá a mulher fosse a causa dessa escolha. O diabo pôs em jogo sua arma costumeira, a mulher. E assim como por uma mulher Adão foi despojado, também quis separar os discípulos por sugestão de uma mãe. Mas desde que a salvação do mundo veio por uma mulher, a perdição já não poderia mais entrar nos santos por uma mulher. Ou também diz, não sabeis o que pedis. Porque não somente devemos pensar na glória que devemos conseguir, mas também no modo de evitar a desgraça do pecado. Porque também nas batalhas do mundo, dificilmente vence quem não pensa em outra coisa a não ser nas presas da vitória. Por isso, eles deveriam ter feito esta petição: dai-nos o auxílio de tua graça, para que possamos vencer todo o mal. O Senhor sabia que os discípulos podiam imitar sua paixão, mas fez essa pergunta para que todos ouçamos que ninguém pode reinar com Cristo se não imitá-lo na sua paixão. Com efeito, uma coisa preciosa não se adquire senão por um preço excelente. Entendemos por paixão do Senhor não somente a perseguição dos gentios, mas também toda a violência que sofremos em nossas lutas contra o pecado. Diz, pois, podeis vós beber? Como se dissesse, vós me falais de honra e de coroas, eu, porém, vos falo de combates e esforços. Porque este não é ainda o tempo das recompensas? Por meio de uma pergunta, o Senhor atrai seus discípulos. Porque não lhes disse, podeis derramar vosso sangue, mas podeis vós beber o cálice? Depois acrescenta, que eu hei de beber? Ou dizem isso não tanto pela confiança que sua fortaleza lhes inspirava, mas pela ignorância, porque para eles, que não tinham experiência, a prova da paixão e da morte lhes parecia algo leve. Ou prometem isso por efeito de seu bom desejo, porque jamais se comprometeriam desse modo se não esperassem obter o mesmo que pediam. O Senhor lhes profetiza grandes bens, isto é, fazê-los dignos do martírio. Segue, disse-lhes, efetivamente, haveis de beber o meu cálice. Ou de outro modo, este primeiro lugar parece impossível a todos, não só aos homens, mas aos anjos
porque o apóstolo nos diz nesses termos que tal é o principal posto do Filho único de Deus, Hebreus 1,13, e a qual dos anjos disse alguma vez: senta-te à minha direita? O Senhor responde por condescender com os que lhe perguntavam, mas não com o fim de designar os que deveriam sentar-se ao seu lado. Porque o único objetivo a que efetivamente se propunham os dois discípulos em seu pedido era estar sentados imediatamente depois dele e antes dos demais. Mas o Senhor responde: efetivamente morrereis por minha causa, mas isso não é o suficiente para que obtenhais o primeiro posto. Porque caso se apresentasse algum outro com maior virtude, ademais do martírio, não tiraria dele o primeiro posto para dá-lo a vós, pelo amor que vos tenho. E para que víssemos que não pertencia a ele essa debilidade, não disse simplesmente: não pertence a mim conceder, mas não pertence a mim conceder-vo-lo, senão àqueles para quem foram preparados por meu Pai, ou seja, àqueles que podem se distinguir por suas obras. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 24 a 28. Os outros 10, ouvindo isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse-lhes: vós sabeis que os príncipes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não será assim entre vós, mas todo o que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servo, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 20, de 24 a 28, São João Crisóstomo. Enquanto o parecer de Cristo era incerto, os outros discípulos não se entristeceram. Mas quando os repreendeu, então se encheram de dor. Por isso segue: os outros 10, ouvindo isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Os outros discípulos compreenderam o alcance do pedido dos dois irmãos, quando o Senhor os repreendeu. Mas quando os viram honrados de uma maneira tão especial pelo Senhor na transfiguração, ainda que tenham sentido em seu interior, não se atreveram a manifestar seu ressentimento por respeito ao Mestre. Tão carnal foi a petição dos dois irmãos quanto a indignação dos 10 apóstolos. Porque se o querer elevar-se sobre os demais é repreensível, sofrer porque outro está acima de si não é algo glorioso. Como o Senhor os viu tristes, consola-os, chamando-os e falando-lhes face a face. Porque, estando os dois separados da companhia dos 10, estavam mais próximos do Senhor e falavam-lhe em particular. No entanto, ele não os consola como antes, dando-lhes o exemplo dos meninos por um exemplo oposto. E assim diz: vós sabeis que os príncipes das nações as subjugam. O Senhor manifesta nesta passagem que é próprio dos gentios ambicionar os primeiros postos, e com esta comparação dos gentios, converte as almas inflamadas de seus discípulos. É efetivamente louvável desejar a boa obra, porque isto é próprio de nossa vontade e é nossa recompensa. Mas desejar o primado na honra é vaidade. Com efeito, sua obtenção é propriedade do juízo de Deus. Por isso, não sabemos nem mesmo se, tendo o primado das honras, mereceremos a recompensa da justiça. Nem mesmo o apóstolo terá honra junto de Deus, porque foi apóstolo, mas sim se realizou bem a obra de seu apostolado. Nem o apóstolo recebeu a honra de sê-lo por conta de seu mérito anterior,
mas foi julgado apto para esse ministério de acordo com os movimentos de sua alma. O primeiro posto deseja aquele que o evita e horroriza-se com aquele que o deseja. Devemos desejar uma vida melhor, não um posto mais digno. O Senhor, portanto, querendo extinguir a indignação dos filhos de Zebedeu e dos outros, introduziu a diferença entre os príncipes terrenos e os da igreja, mostrando que o primado em Cristo não deve ser desejado por quem não o possui, tampouco invejado quando o outro o possui. Porque os príncipes do mundo são de tal modo que dominam seus inferiores, submetendo-os à servidão, expoliando-os e servindo-se deles até a morte para seu próprio interesse e sua glória. Já os príncipes da igreja são instruídos para servirem seus inferiores e ministrar-lhes tudo o que tenha recebido de Cristo, de modo que façam pouco caso de seus próprios interesses e velem pelos interesses destes até o ponto de não se recusarem a morrer pela salvação dos inferiores. Assim, desejar o primado da igreja não é justo nem útil. Nenhum homem sábio quer, espontaneamente, submeter-se a uma servidão e a um perigo de tal monta como o de prestar contas por toda a igreja, a não ser que se trate de alguém que não teme o juízo de Deus e abuse de seu primado eclesiástico de maneira a convertê-lo em primado secular. Por mais que sejas humilhado, jamais descerás ao ponto que desceu vosso Senhor.